mensagem. Ok, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma ação dos Atletas de Cristo fora de quadra. Isso é maravilhoso, porque Deus tem dado essa estratégia da live maravilhosa para que seja mais uma ferramenta de ação evangelística no coração daqueles que necessitam, né, de uma salvação, dos que são salvos, que necessitam de uma cura, de libertação, em contato com o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para fazer maravilhas no coração do homem. Então, seja muito bem-vindo, Atletas de Cristo, é esse ministério que você já conhece bem, é um ministério que é sustentado pelo Senhor em nível de Brasil há muitos anos, e aqui em Rio Branco nós temos um trabalho já de 12 anos, um trabalho bem diferente, mas que surpreendeu a equipe do Nacional. Eu sempre gosto de falar isso, porque o Nacional, o carro-chefe, é trabalhar com atleta exponencial. Nós não trabalhamos diferente, tem o serviço de Deus de capelania, que trabalha com esse público há 14 anos. Perdão, aqui é porque eu só conto o meu tempo, ó, Sender. Eu cheguei 2 anos depois desse ministério. E aí o Sender, juntamente com a equipe, faz esse trabalho de capelania com os atletas exponenciais, mas a característica predominante aqui foi inaugurada pelo Sender e o Fernando, é que o trabalho se estendeu ao atleta fora de quadra, ao peladeiro. Os meninos sempre chamam dos quequés da vida, né? Dos atletas buchudinhos, que estão fora de forma, que não têm o título e nem jogam em time nenhum, mas gostam de bater aquela peladinha, são fã do esporte. E aí esse alvo tem sido, esse público-alvo tem sido aquele que mais é alcançado aqui na nossa região, aqui no trabalho de Rio Branco, Acre, onde essa estratégia maravilhosa que usa a bola como isca, usa o esporte, que tem essa linguagem universal tão poderosa, que é aceita nos corações, associado à Bíblia, que é uma linguagem universal, aceita por todos os homens, o Espírito Santo tem alcançado muitos corações. Aquela pessoa que jamais, de forma convencional, entraria numa igreja, a igreja tem chegado nas quadras disfarçada de atletas para alcançar o coração dessas pessoas que Jesus ama e deseja trazer para perto de si. Então, esse trabalho é lindo, é maravilhoso. Seja bem-vindo, Carlos, que chegou agora, Adelaide. Nós estamos aqui nessa ação maravilhosa que nasceu durante a pandemia, que foram as lives, e foi tão do coração de Deus, porque o Senhor tem pego aquilo que é ferramenta poderosa, como a internet, como as redes sociais, esses trabalhos via lives, para expandir de forma maravilhosa esse trabalho dos Atletas de Cristo. Então, as lives faz parte das ações Atletas Fora de Quadra, e eu digo muito bem-vindo a todos, porque você faz parte desse sonho, você faz parte desse projeto tão maravilhoso, só pelo fato de estar aqui visitando esse ambiente virtual. Deus é espírito. Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens. A congregação feita por mãos de homens tem o objetivo de congregacionar aqueles que são de Cristo, como corpo e família. Mas o Senhor é espírito. Ele expande o seu poder e a sua glória através da atuação dos seus filhos, porque ele habita no coração de todo homem que o recebeu como Senhor e Salvador, que se tornou filho de Deus. E os filhos de Deus têm sido enviados para diferentes pontos estratégicos de evangelismo, e esse ambiente virtual é um. Aqui nós estamos virtualmente
Mas como Deus é espírito e ele nos deu uma promessa, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Nós estamos aqui para, reunidos no seu nome, desfrutar desse ambiente glorioso pela presença de um Deus que se revela e se manifesta no meio de nós, através de louvores, de adoração a Deus. E estamos aqui com o nosso coração aberto, dependente do Senhor, para receber tudo que Ele preparou essa noite. Vou pedir para o Márcio estar orando. Eu sou a Carla Adriana. Rinaldo, seja bem-vindo. Eu sou a DC Vôlei. Eu faço parte dessa modalidade todo o tempo que eu estou no projeto. Também faço parte da equipe de treinamento, da equipe que leva os treinamentos para as pessoas na área esportiva. E sou liderada do meu esposo, Márcio, que é capitão dessa modalidade vôlei. Seu Aparecido, seja muito bem-vindo. E o Márcio, meu esposo, eu conheci na quadra. Deus me abençoou conhecendo o Márcio enquanto eu trabalhava para Cristo. E Deus me presenteou essa pessoa que está aqui, esse gigante. Eu digo para ele que ele é o meu gigante, esse homem grandão, que tem um coração imenso. E eu estou muito feliz de fazer a obra junto com ele. E aí ele vai orar por esse trabalho dessa noite, porque nós somos parceiros nessa ação, em tudo nós estamos juntos. Ele vai me ajudar, nos ajudar orando. Pode orar, Márcia, a bola está contigo. Amém. Seja bem-vindo, Thaís. Thaís chegou, seja bem-vinda, Thaís também, Adelaide, todo mundo que chegou depois. Amém. Eu estou orando. E antes de orar, eu vou falar aqui para o pastor Cleber, né? Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando de Deus na quadra, né? A partir daquele dia, a minha vida foi transformada, né? E eu agradeço muito de ter aceitado essa palavra hoje, de vir ministrar a palavra. Então, pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E se Deus quiser, daqui um dia nós vamos estar indo por aí na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Cleberson foi o primeiro pastor do Márcio, quando ele aceitou Jesus e fez uma decisão. Depois de passar por um tempo de discipulado com o Fernando, ele foi discipulado de acordo com os critérios do Atletas de Cristo, né? Foram 6 meses sendo discipulado. E aí, dentro desse processo, ele deveria ser inserido numa igreja. E aí, a primeira igreja mais estratégica, perto da moradia do Márcio, era a igreja do pastor Cleberson, que é o nosso parceiro. Pastor Cleberson é da igreja presbiteriana, é nosso parceiro nesse projeto desde muito tempo, e está conosco caminhando. E foi o primeiro pastor do Márcio, por isso que ele chamou o Márcio de ovelhinha. Uma vez ovelha, para sempre ovelha, né, pastor? Amém. Então, vamos orar, Márcio. Amém, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de hoje, mais uma vez, estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco, através do louvor, através da palavra, através de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Muito obrigado por tudo que está acontecendo em nossa vida, que o Senhor venha abençoar cada dia mais e mais aqueles que estão aqui na live nesse momento, aqueles que ainda vão ouvir através do YouTube outras vezes, mas que a sua palavra, meu Deus, venha transformar a vida daqueles que um dia vão ouvir aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nós agora vamos fazer um tempo de louvor ao Senhor e adoração ao nosso Deus. Depois que nós louvarmos, eu introduzo a oração com uma palavra e passo a bola para o pastor Cleberson. Quero agradecer a participação do Guilherme mais uma vez. Ele veio a convite do Márcio, para ver como o Márcio está, menino, com a bola toda. O Guilherme é muito querido nosso, ele é da Missão Batista para os Povos, ele é líder do Ministério de Louvor na nossa igreja, não que ele seja
se envaideça e se ache muito importante. Nós brincamos aqui, mas é porque nós sabemos que são inúmeras as atividades que ele desempenha e exerce, e abrir um espaço nessa agendinha que ele tem aí nos causou muita alegria, porque é muita coisa para fazer. Então, seja bem-vindo, Gui. Você é uma bênção nas nossas vidas, na nossa igreja. Nós te amamos, Guilherme. Amém. E eu creio que Deus vai te usar grandemente nessa hora para nos abençoar. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu que agradeço o convite do Márcio, esse irmão que é uma bênção nas nossas vidas, é um presente de Deus. E eu falei para a Carla no início, é difícil dizer não para ele, né? Que ele chega todo meigo, com carinho, com essa voz dele suave. Então, é uma bênção estar aqui com vocês, atletas de Cristo. Então, vamos adorar o Senhor nesse momento. Prepare o seu coração para o louvor, prepare o seu coração para a palavra que será ministrada nessa noite, porque eu acredito que o Senhor ele tem muito a falar conosco, em nome de Jesus. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos aqui para adorar o teu santo nome, para bendizer, Senhor, aquele que vive e que reina, Senhor Deus. Tu és o nosso Senhor, tu és o Deus desta terra, Senhor, tu és o Senhor deste povo, e nós somos, Senhor Deus, a tua nação eleita, nós somos, Senhor, a tua noiva que te aguarda e te espera, Senhor Deus, ansiosamente. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz alcançado. Tu és, e ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz alcançado. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Em todo tempo, cantemos a respeito da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém. 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 Que Deus possa lhe usar, pastor, com graça, com compaixão, com misericórdia, como sempre ele tem usado a sua vida para abençoar o próximo. Que o Senhor faça grandes coisas, e ele fará na liberação do Evangelho, que é poder de Deus para salvar, para libertar, para curar e transformar a vida do homem, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, pelo Espírito de Deus. Tá com o Senhor. Amém.
Essa canção que nós acabamos de louvar, ela reflete, né, tudo isso que nós vivemos, né? A bondade de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, e o que seríamos de nós, né? Sem tudo isso derramado em nossas vidas, né? Nós somos pobres, miseráveis, cegos, nus, né? Assim a palavra de Deus diz, e a bondade, a graça de Deus nos tirou de onde nós estávamos e nos colocou em um lugar privilegiado, né? Aos pés de Cristo, né? E isso não tem preço, né? Não tem como a gente pagar jamais, né? É uma dívida impagável. O que nós podemos realmente oferecer a Deus cada dia das nossas vidas é um coração quebrantado, né? Um coração contrito, né? E como Davi diz, né? No Salmo 52, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, né? E que Deus esteja nos abençoando. E como eu falei para o Márcio um pouco mais cedo, eu falei, todas as vezes que a gente vai expor a palavra de Deus, dá aquele medo, né? Dá aquela sensação, né, de nervosismo, mas na verdade é o peso e a responsabilidade de você transmitir a verdade de Deus, né? Por mais que nós estejamos buscando a presença de Deus, nós somos pecadores e necessitamos de Deus. Então, sempre virá, né, esse medo, esse temor. E graças a Deus por isso, eu sempre digo, graças a Deus porque a gente tem esse temor, senão a gente seria até soberbo, né, achar que é bom demais e capaz de falar alguma coisa por si só. E mais uma vez eu agradeço a esse momento, essa oportunidade que vocês me deram de poder voltar aqui, né? Acho que tem mais de 2 anos, eu estive uma vez com vocês na live e, foi um momento muito bom, foi um momento assim muito gratificante para mim. E mais uma vez eu agradeço o convite do Márcio aí, né? A ovelhinha, e que Deus possa nos abençoar, né? Continuar nos abençoando, porque esses louvores que nós entoamos realmente falaram fundo aos nossos corações. Eu queria compartilhar com vocês o texto em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, creio que é bastante conhecido de todos nós. Romanos, a carta de Paulo, né? Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante do Senhor nós estamos neste momento para ouvir a Tua palavra, nós já Te adoramos, ó Pai, com cânticos que falaram os nossos corações, falamos da Tua bondade e pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, segundo as nossas necessidades. Que cada um de nós possamos entender e compreender a Tua palavra segundo nós temos necessidade. Oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um texto que nos traz muitos ensinamentos, um texto que nos traz realmente lições preciosas para nós. Há uns dias atrás estava compartilhando no Instagram sobre uma página, né, Portas Abertas, uma agência de missões, e um vídeo que marcou muito meu coração, que me fez refletir muito sobre na minha vida cristã, no meu ministério, no meu chamado, na minha conversão. Foi um grupo de cristãos ali na África que estavam sendo apanhados brutalmente, estavam sendo carregados de forma como se fossem animais. Eles estavam ali sendo chicoteados, eles estavam sendo ali açoitados de uma forma muito violenta, e depois de tudo isso eles ainda foram queimados vivos, né? E por que tudo isso? Por não se envergonhar do evangelho, por não renunciar o amor por Cristo, né? Eles não tiveram medo da morte. E eu falei, meu Deus, aqui no Brasil nós temos uma passividade tão grande. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade tão grande de adorar, de dizer, não precisamos ir para cemitérios, não precisamos ir para cavernas. Nós temos templos lindos, climatizados, louvores excelentes, instrumentos que realmente falam aos nossos corações, e muitas vezes nós ainda temos dificuldade de pregar
esse lindo, esse tão precioso evangelho às pessoas. Aquela cena me tocou de uma forma tão grande que me fez pensar realmente sobre isso. Será que eu, hoje, se eu estivesse no lugar daquelas pessoas, eu teria vergonha do evangelho ou eu morreria como eles pelo evangelho? Né? Será que a minha atitude seria como a deles? Por mais que eles estivessem sentindo dor, por mais que eles estivessem ali sofrendo, né, como eles realmente estavam. Nós muitas vezes queimamos o dedo num palito de fósforo, ou num fogão, numa chama do fogão, já sentimos dores, né, terríveis, né? Imagine o corpo todo sendo queimado por causa de Cristo. Isso me fez pensar nisso, né? Não se envergonhar pelo evangelho. Será que como nós estamos hoje, será que eu e você, todos nós que estamos presentes aqui, será que como é que tem sido a nossa atitude diante disso que Paulo escreveu para a igreja de Romanos, aos crentes de Romanos, né? E muitas vezes nós temos negado a Cristo, nós temos se envergonhado quando nós não falamos, quando nós não pregamos, quando nós não levamos às pessoas aquilo que precisa ser levado, a bondade, a misericórdia e a graça infinita de Deus. Então, o evangelho, né, ele significa, no seu contexto original, pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Né? Então, isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo, e a expressão virou boa notícia, boas novas, em outros lugares até notícia de vitória. Né? Porque quando nós alcançamos o evangelho, somos alcançados pelo evangelho, nós somos vitoriosos, nós passamos então a ter uma nova vida em Cristo Jesus. A igreja cristã em Roma, né, significou muito para Paulo, um grande desafio. Né? Então, nós conhecemos o contexto daquela cidade, totalmente paganizada, uma cidade mundana, desvirtuada. Então, Paulo teve muitos desafios ali naquele lugar. Então, Paulo, ele escreve porque ele não se envergonhou do evangelho e foi ali naquele lugar, pregou, ensinou, passou por momentos difíceis. Então, esses primeiros 17 versículos que nós podemos encontrar do capítulo 1 até o versículo 16 e 17, lemos apenas do 16 e 17, ele fala sobre o remetente, né? Fala do destino, fala do anúncio das bênçãos de Deus. E a partir do versículo 8 até o 15, nós podemos encontrar ali agradecimento, planos da visita de Paulo e o seu fundamento. E a partir do versículo 16 e 17, Paulo fala, né, o tema principal, que é o evangelho e o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, isso nos faz entender por que Paulo fala, né, não devemos se envergonhar do evangelho. Né? Então, seja, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos parar e refletir um pouco sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos andando, como é que nós estamos realmente divulgando este tão precioso Evangelho de Cristo. E Paulo, ele diz aqui nesse versículo, né, no versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. Né? Então, a primeira lição que nós podemos tirar nesse texto é, por que é poder de Deus para a salvação e a todo aquele que crê? Por que nós não devemos se envergonhar do Evangelho? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que nós entendemos isso, nós possamos realmente imaginar o que Paulo quis dizer com tudo isso para nós. O que Paulo realmente quis mostrar para nós. Que o anúncio do Evangelho, ele é realmente preciso. Porque existem muitas pessoas ainda que vivem nas trevas, muitas pessoas que vivem ainda debaixo dos açoitos do diabo, do Satanás, assim como um dia nós também vivíamos e fomos alcançados porque alguém pregou o evangelho para nós, alguém falou desse amor de Deus para nós. Então, alguém um dia também não se envergonhou do evangelho e rompeu suas barreiras, seus limites para falar desse amor para nós. Eu sou prova disso. Deus usou uma pessoa de uma forma grandiosa para falar no meu coração. Né? E hoje eu estou aqui porque a graça de Deus realmente me alcançou, porque alguém se disponibilizou, não se envergonhou do evangelho e falou do amor de Deus para mim. Então, nós, hoje que já somos alcançados pelo evangelho de Cristo, precisamos continuar pregando. Precisamos realmente continuar levando a palavra de Deus. Às vezes a gente sabe que a nossa vida é cansativa, nós temos tantos afazeres, nós temos tantas dificuldades, tantos problemas nós enfrentamos, cada um na sua particularidade. Eu tenho os meus, você tem os seus, todos nós temos os nossos problemas. Mas isso não é motivo, isso não pode ser empecilho para que nós pudéssemos
venhamos parar ou se envergonhar do evangelho, ou arrumar desculpa para não pregar o evangelho. Então, Paulo está falando isso para nós, porque se nós pararmos de pregar, muitas pessoas deixarão de ouvir a palavra. E se nós formos lá no capítulo 10, ele vai dizer, a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós somos esses agentes que vai fazer com que essas pessoas ouçam o evangelho e anuncie, proclame o Senhor com a sua própria voz, com a sua própria boca. E o versículo 14 ele continua dizendo, porém, como invocarão aqueles que não creram? Como crerão aqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, ou seja, o mundo está pronto para a colheita, nós estamos vivendo em tempos sombrios, tempos difíceis, vocês sabem disso, nós podemos ver nas redes sociais, o mundo está um caos, mas ainda existe muita gente que precisa ouvir esse evangelho. Hoje nós estamos rodeados, meus irmãos, eu falo isso sem medo algum, nós estamos rodeados de um evangelho mentiroso, nós estamos rodeados de um evangelho, eu chamo de evangelho de macumbaria, com tantos adornos, com tantas incrementações, e quando a palavra de Deus diz que Cristo é suficiente, Cristo é algo necessário para nós, Ele basta, mais nada. Então, nós que já fomos alcançados por Cristo, nós precisamos realmente continuar. Eu sei que há momentos na nossa vida que nós ficamos assim, sem forças para pregar, nós ficamos sem forças para continuar, muitas vezes tentamos até desistir de ir à igreja. Por quê? Porque as pressões sobre nossa vida é muito grande. O acúmulo de problemas, o acúmulo de situações vem nos desanimando. E olhando para aquela igreja lá na Nigéria, né, aqueles irmãos sendo queimados, isso nos faz pensar, meu Deus, por que nós, muitas vezes, somos tão covardes ao ponto de negar a Cristo por coisas tão pequenas? Eles morreram, estavam sendo queimados, mas não renunciaram o amor daqueles que um dia trouxeram ele para a justificação. E muitas vezes nós paramos para pensar, qual será nosso maior adversário no nosso país? Somos nós mesmos. Hoje o nosso maior adversário chama-se desânimo. O desânimo tem tirado muita gente das suas funções, tem tirado muita gente do foco, da linha de frente. Hoje nós estamos tão desanimados, estamos perdendo a alegria de ir para a igreja, perdendo a alegria de cantar, estamos perdendo a alegria de servir o reino de Deus. Aí eu pergunto, será que nós seremos capazes de morrer por Cristo e nós estamos desanimados, onde nosso país, que se diz ser laico, né, que não acredito muito nisso nos dias atuais, porque a gente está vendo certas coisas aí que não correspondem muito com isso, mas nós temos a liberdade de adorar a hora que nós quisermos, nós temos a liberdade de estar na nossa igreja a hora que nós quisermos, e muitas vezes o nosso desânimo não deixa fazer isso, não nos permite. E quando nós estamos deixando de pregar, nós estamos realmente desmotivados, muitas pessoas estão morrendo sem conhecer o evangelho. A culpa não é nossa deles ir para o inferno, a nossa culpa é de não pregar o evangelho para eles. Se eles vão ou não, eu e você não temos essa culpa, nós temos culpa de não pregar, de não falar, de não dizer qual é a bondade de Deus, o que Deus fez por nós, qual é o objetivo da morte de Cristo por nós. Então, nós precisamos falar para essas pessoas. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como é que vai ser pregado se nós não estamos indo pregar? Se muitas vezes nós estamos envergonhados do Evangelho. Envergonhados do Evangelho não é muitas vezes dizer que não é crente, é não falar de Cristo. Muitas vezes nós temos oportunidade o dia todo, mas nós não falamos porque ficamos com vergonha, sem jeito de chegar em tais pessoas. Isso é vergonha. E nós precisamos, irmãos, não se envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é impossível ao homem salvar-se sem que conheça a verdade de Deus, né? João 8, versículo 32 diz isso: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Então, nós temos que pregar o Evangelho. A igreja do Senhor foi chamada para isso. A igreja do Senhor não foi chamada para ficar dentro de quatro paredes, foi para pregar o Evangelho, para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente Cristo, seja por meio do esporte, né, seja por meio de qualquer outra coisa. Todos nós temos nossas limitações. Eu, particularmente, não consigo chegar numa pessoa, eu e ele. Eu uso muitas vezes uma tática que, para mim, é mais fácil.
Eu, às vezes, vejo alguém fazendo, carregando um tijolo, carregando uma sacola, eu chego, me ofereço para ajudar, e a partir dali eu começo a ter um bom relacionamento. Então, eu tenho dificuldade de chegar mano a mano, como o pessoal diz, com as pessoas, mas tem pessoas que têm essa facilidade, e nós muitas vezes não fazemos. Então, seja por meio de uma ação social, seja por meio de um esporte, o evangelho precisa ser anunciado. Nós precisamos realmente se compadecer por essas vidas que ainda estão vivendo perdidas, afogadas na lama do pecado, e acham que são livres. Eles acham que são livres, mas na verdade são escravos. Escravos do pecado, escravos dos seus prazeres carnais. E nós, muitas vezes, nós estamos tão insensíveis à vida dessas pessoas que nós não choramos por eles, nós não oramos por eles. E pior, nós nem falamos de Deus para eles. Então, Paulo está trazendo para nós aqui justamente isso. Não devemos nos envergonhar do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para todo aquele que crê. Então, é através do evangelho que Deus atua com poder e graça na vida do pecador. E que este, através do Espírito Santo, é convencido dos seus pecados e liberto por Jesus. João 8,36 diz, né? Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, olha a responsabilidade, irmãos, que nós temos. Olha o peso que nós temos sobre nossas costas, né? O compromisso que nós temos. Eu não posso dizer peso, porque esse peso é algo pesado, é muito forte, mas olha só o privilégio que nós temos de falar. Até os anjos queriam anunciar o evangelho, e Deus diz, não, lá embaixo tem os meus servos, tem aqueles que eu enviei para isso. E somos nós. Até os anjos queriam fazer isso que nós estamos fazendo, ou que nós estamos deixando de fazer, falar da bondade de Deus. Então, nós não podemos, meus irmãos, se envergonhar do evangelho, porque se nós se envergonharmos do evangelho, nós estaremos deixando ainda muitas pessoas sem ouvir a verdade, e muitas pessoas ainda estarão presas nos seus pecados por não conhecer a verdade e não serem libertos por essa verdade, não serem verdadeiramente livres. Hoje, se nós olharmos para os nossos jovens que não são cristãos, eles acham que são livres, vivendo a vida nas baladas, vivendo a vida de uma forma cheia de regalias, mas não é. Nós sabemos que são a porta larga que eles estão servindo, eles estão andando pelo caminho largo que leva à perdição, mas nós temos que alertá-los, nós temos que falar para eles, por como? Anunciando, falando da bondade de Deus, falando do que Deus pode fazer por nós. E a segunda lição que nós tiramos para nós, meus irmãos, é que porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A epístola de Paulo aqui, né, esse texto, aos Romanos, representa a maneira ordenada da justificação pela fé, né? O tema principal dessa carta é a justiça de Deus. É Deus sendo realmente, se revelando a sua justiça para nós. Então, ou seja, foi através desse versículo 17 que Martim Lutero entendeu e compreendeu o plano de Deus. O homem que estava vivendo cheio de perturbações, cheio de dúvidas na sua cabeça, vivendo uma vida cheia de artifícios. Então, quando ele leu esse versículo, ele entendeu que o justo viveria pela fé. Então, Paulo está dizendo para nós aqui justamente isso, que nós precisamos pregar o evangelho para que muitas pessoas sejam justificadas pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, através do evangelho, Deus revela o homem pecador por meio do seu Filho Jesus. E isso está imputada, né, a nós, quando nós conhecemos Cristo como nosso Salvador, quando as pessoas conhecem Cristo como Salvador, eles vão ter uma satisfação de Deus na sua vida. Satisfação de Deus na sua vida. E hoje nós estamos vendo tanto evangelho mentiroso enganando muitas pessoas. Então, nós temos que entender que o homem por si só, ele jamais vai chegar até Deus. O homem só pode chegar até Deus através de Jesus Cristo. Mas ele só pode conhecer a Jesus Cristo se nós pregarmos para ele. Se nós não se envergonharmos do evangelho. É uma tristeza e uma realidade que hoje, no meio das nossas igrejas, existem muitas pessoas que não falam de Cristo. Vão para a igreja, carregam suas Bíblias. Hoje, muitos nem carregam mais suas Bíblias, já carregam no celular, com seus aplicativos. Nada contra. São benefícios que nós temos a nosso favor. Mas nós precisamos realmente falar, pregar, porque é só assim muitas pessoas vão entender qual é o propósito do Evangelho e vão entender o plano de Deus na vida de cada um.
para que nós possamos finalizar. Então, seja, a terceira e última lição desse texto, né? Não devemos envergonhar do Evangelho, porque é através do Evangelho que os que creem passarão a viver pela fé. Olha que coisa interessante. Passamos de viver por aquilo que nós achamos que é verdade e passamos agora a viver por aquilo que nós cremos. Quantas pessoas ainda hoje estão vivendo achando que o que eles sabem, o que eles conhecem, o que eles entendem é o caminho, é a verdade, mas nós sabemos que quando nós conhecemos a Cristo, a nossa verdade deixa de ser verdade, o nosso caminho deixa de ser o nosso caminho, né? João diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, viver pela fé significa viver uma vida piedosa diante dos homens, glorificando a Deus com as nossas vidas de uma maneira geral. Viver pela fé significa viver na inteira e total dependência do Senhor. Irmãos, sem a pregação do Evangelho, os pecadores continuarão mortos nos seus delitos e pecados, correndo o risco de perecerem, né, e caminharem ao inferno, com o diabo, seus anjos. Então, não terão a revelação da justiça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser ensinado por mim e por você, né? Como a Carla falou, o Márcio foi alcançado pelo Evangelho através do esporte. Eu fui alcançado pelo Evangelho sentado numa mesa tomando café. Né, Fernando? O cafezinho é muito bom. Então, Deus, ele fala conosco. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus, ela é capaz de, ela nos esmiuça, ela nos quebranta, ela nos destrói e nos faz novamente. Mas para isso alguém tem que pregar. E ai de mim e de vocês se ficarmos envergonhados deste evangelho e não falarmos do amor de Deus para essas pessoas. Para concluir, eu quero ler um texto lá em Mateus 10, versículo 32 e 33. O Senhor Jesus nos faz, né, uma solene advertência. Diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Traduzindo isso, em poucas palavras, não se envergonhe do Evangelho. Temos que pregar a tempo e fora de tempo. Se não tivermos oportunidade, o próprio Paulo diz isso, cria oportunidades, mas nós temos que fazer. Nós temos que alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade e nos deu testemunho disso nos versículos 16 e 17, quando ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É nisso que nós temos que crer, irmãos. Os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações não podem ser maior do que essa verdade que Paulo está dizendo para nós. As minhas consequências, os meus erros, o que eu estou passando é consequência das minhas atitudes, talvez mal tomadas, de alguma coisa que eu cometi de errado. Deus não tem nada a ver com isso. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é de falar do amor de Deus, porque o evangelho é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Que alegria! Um dia nós podemos encontrar as pessoas que um dia nós pregamos e se renderam aos pés de Cristo lá no céu. Esse é o nosso preço. Porque um dia nós também fomos alcançados. Um dia, antes de mim e de você fazer parte desse exército, fazer parte dos atletas do Senhor, alguém não se envergonhou do evangelho e pregou. Então nós não podemos parar. Nós não podemos nos arregar. Nós não podemos ter medo do que virá pela frente. Nós não podemos realmente nos acovardar diante das circunstâncias. Que nós realmente possamos pregar o evangelho sem medo, sem vergonha, porque essa é a nossa função. Quem ouvir e crer, este será salvo, a palavra de Deus diz. Agora, quem ouvir e não crer, a palavra do Senhor também diz que isso não é problema nosso. O nosso problema é divulgar, é falar, anunciar o que Deus fez por nós. E então, meus queridos, que nós possamos dormir nessa noite pensando nisso. Qual tem sido a minha atitude diante do Evangelho de Cristo?
Será que é apenas pregar na igreja, pregar num grupo de célula, pregar num momento esportivo? Será que é só isso que nós temos que fazer em prol do reino de Deus? Vai muito mais. O problema é que nós estamos colocando limitações em nós mesmos. Mas que nós possamos pensar, repensar e colocar em prática muitas coisas que nós não estamos colocando na nossa vida. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, né? E jamais se envergonhar do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, nos encorajando e que nós possamos, se possível, né? Se precisar for morrer pelo Evangelho, mas não se envergonhar dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos tão limitados, muitas vezes, nós somos tão cheios de limitações, e muitas vezes usamos essas limitações para não falar do teu amor, para não pregar o teu reino, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que ainda vivem na escuridão, vivem sobre a coleira do diabo ainda. Pai querido, nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que ser incomodados pelo teu Espírito Santo para pregar o teu evangelho. Que o teu evangelho seja pregado por nós, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida. Seja qual for a circunstância, ó Deus, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Porque fomos nós que o Senhor chamou para falar do teu amor. Fomos nós que o Senhor escalou. Fomos nós que o Senhor nos arregimentou como soldados do Senhor, do teu reino, para pregar a tantas pessoas que ainda estão nessas escuridões. Por isso, liberta o nosso coração do medo, da vergonha. Enche o nosso coração de prazer, prazer de falar do teu amor, de ver vidas se convertendo. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes a nossa vida, muitas vezes as nossas circunstâncias nos limitam a isso. Ou muitas vezes nós estamos preocupados demais com o nosso bem-estar, estamos tão acomodados na nossa zona de conforto que não queremos sair do nosso mundinho para confrontar as trevas, falando do amor do teu Filho Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Por isso, nos abençoe, nos enriqueça cada dia, para que sejamos como Paulo, não se envergonhe do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra tão abençoadora. E eu estava aqui pensando, pastor e meus irmãos, que o Espírito é um só, né? Agindo no coração de todos. E hoje eu concluí essa semana, eu estou na lição de célula, porque nós temos uma escala de alguns irmãos que escrevem a lição de célula e liberam para a igreja semanalmente. E a minha escala é para a publicação do dia 30, então eu já começo a escrever no início da semana. E geralmente isso leva alguns dias, porque tem que ficar dentro de um formato para ser revisado e editado, né, pelo pastor, finalmente, ele passa pela edição final, é o pastor Rômulo que faz. E hoje o meu tema da lição dessa semana, da minha semana, da minha escala, é o poder do evangelho. E eu achei assim muito sobrenatural de Deus, foi essa mesma referência que o Senhor me deu para escrever a lição, e muito do que o pastor falou, quase tudo está dentro da lição, né? E eu fiquei maravilhada, porque pela primeira vez, eu acho que eu tive a experiência de eu comecei a escrever na hora do almoço e terminei na hora do almoço, a compilação, falta só a minha revisão final para passar para a edição. Então, eu louvo a Deus que é o Espírito Santo confirmando ao meu coração uma palavra para a igreja, para os filhos, para aquele que o Senhor separou para si, é um clamor do coração do Senhor, esse tema, né, nessa oportunidade. E aí também eu quero finalizar, antes de finalizar, porque o Senhor está me incomodando aqui, o Espírito de Deus, para eu testemunhar uma experiência que eu tive na sexta-feira passada no meu trabalho, sobre o poder do Evangelho. E eu vou contar para os irmãos, senão eu não vou ficar sossegada. Eu sei que é de Deus que está me incomodando aqui para falar para os irmãos. Eu fui nomeada há um mês para
coordenar uma casa de passagem de imigrantes aqui na minha cidade. E nós recebemos migrantes da Venezuela, do Chile, da Colômbia, de Cuba. É uma casa de passagem. E tem e os migrantes, eles são amparados por lei, porque eles são pessoas tidas pelo legislador como pessoas de extrema vulnerabilidade. Geralmente, eles são refugiados, fugitivos, ou estão migrando para o país buscando uma vida melhor. E nessa semana foi uma experiência, semana passada, muito forte, porque a gente estava transportando eles para participarem de um evento, e a gente tem uma acolhida, uma jovem, bonita, casada, que está com seu esposo na casa, e ela manifestou uma ansiedade e mandaram nos chamar lá fora do auditório, mas naquele momento que eu estava ali com a psicóloga, que é cristã, e também a assistente social é cristã, arrodeado de pessoas vendo aquela cena, aquela moça daquele jeito, tendo uma crise de ansiedade, né? E era mesmo. Mas, de repente, quando eu me aproximei e toquei nela, ela teve sinais de possessão e o espírito me discerniu na hora, os braços se entortando e se fechando assim para mim, toda torta. E ali a gente sabe que, pelas regras da psicologia, a gente não pode exercer ali manifestadamente em público, né? Uma oração de libertação, e eu só fiz um carinho nas têmporas dela, e baixinho, fiz uma oração muito breve, disfarçadamente, e depois ela foi levada pelo SAMU para o pronto-socorro. E eu saí me propondo no coração para me preparar espiritualmente para aquela batalha, porque o Senhor me falou que sobre aquela moça tinha uma casta de demônios. E isso foi no meio da semana, e quando foi na sexta-feira eu adoeci, eu fiquei com a gripe muito forte e não aguentei ir para casa de passagem nessa sexta-feira pela manhã. E justamente nessa sexta foi uma manhã muito atribulada lá na casa de passagem, eu não consegui sossegar no WhatsApp, os servidores me solicitando, muitos problemas seguidos, até que eu não aguentei mais, me levantei ruim mesmo, mudei a roupa e fui para lá resolver as questões que precisavam da minha presença. Quando eu cheguei, a primeira notícia é que a moça estava tendo outra crise, era um dos problemas que estavam acontecendo, outra crise de ansiedade, e já estavam chamando o SAMU novamente. Eles levam ela para o pronto-socorro, naquele estado, eles dopam ela e ela volta dopada. E aí, quando eu entrei, o meu coração se encheu de indignação com aquela notícia, e eu senti vir sobre mim um revestimento de poder para entrar naquele dormitório e pregar o evangelho para aquela moça e libertar aquela moça pela pregação, porque eu entendi que ela precisava ouvir a palavra e ser salva, sair do domínio do império das trevas para ser arrebatada para a maravilhosa luz do Senhor pelo ouvir o evangelho. E aí, irmãos, eu só dei meia volta, chamei a assistente social e a psicóloga para me acompanhar e fazer a minha cobertura espiritual. E quando nós entramos nos dormitórios, a gente está passando por uma superlotação ali, a gente pediu para sair, todos, eu pedi para saírem dali. E ali Deus começou a me usar de uma forma muito forte ali naquele lugar. E eu senti o Senhor me usando com autoridade espiritual. E eu preguei, primeiro ela ainda estava consciente, mas já toda se entortando, e ela fez uma decisão, após ouvir o evangelho ali pregado de salvação, ela fez uma decisão, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e depois da decisão a gente fez a oração, fiz a oração de libertação, e aí aquela moça, depois eu chamei o marido dela, a gente chamou realmente para levar ela para o hospital depois desse processo. Ela disse que ainda queria ir para o hospital, e aí eu fui, levei o marido dela para a minha sala, preguei o evangelho para ele também, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e ali ele me revelou que ela estava oprimida porque ela não conseguia dormir à noite,
e de vez em quando vendo vultos querendo se apoderar dela. E ali, graças a Deus, ela foi liberta pela pregação do evangelho. Quando eu liberei o marido dela, ela estava sentadinha na recepção, e aí, já sorrindo e dizendo que agora eu era a mamita dela. Ela era uma jovem que deixou 2 filhos pequenos na Venezuela e veio migrar para o Brasil com o marido, deixou pai e mãe, tinha um sentimento de orfandade, de culpabilidade sobre a vida daquela mulher que gerou uma dor emocional profunda, e através dessa dor ela estava oprimida no espírito pelas hostes espirituais da maldade. E ali o evangelho pregado, ela conheceu a Cristo, e Cristo libertou aquela mulher. Ela já estava com outro semblante, sorrindo, me deu um abraço, disse que eu era, a partir de agora, a mãezinha dela, na língua dela, né? E ali, uma alegria tão grande entrou no meu coração, por ter conseguido vencer as barreiras ali, porque a gente sabe pregar no trabalho dessa forma, em libertação, é realmente uma ousadia muito grande, né? Mas o evangelho foi pregado e aquela moça foi liberta. Então, só para confirmar a palavra que o pastor trouxe para nós nessa noite e dizer que cabe a nós, né, continuar levando esse evangelho que liberta as pessoas das opressões do mal, que oferece o presente da salvação, que transforma essas pessoas nascidas de novo por o poder desse evangelho que regenera o espírito que estava morto nos delitos e pecados. O evangelho que não só salva, mas transforma o homem pecador, não é? Dia após dia, onde a justiça de Deus é revelada ali na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, que nos redime de todo o pecado, para todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, louvo a Deus por essa palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse clamor revelado, o clamor do teu coração, Jesus, revelado aos teus, aqueles que o Senhor quer usar. E a gente ainda tem um pouquinho de tempo, temos um pouquinho de tempo. O Márcio está pedindo para o Guilherme fazer um último louvor para a gente orar encerrando. Dá para ser, Guilherme? Dá Consegue, sim. hein? Tá bom. Dá sim. Amém. Depois a gente ora encerrando. Só um instante. Aleluia, Senhor Deus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Eu vou pedir para o Fernando estar fazendo a oração final, já agradecendo aos meus irmãos e às minhas irmãs que estiveram aqui para ouvir essa palavra, adorar a Deus e ser edificados pelo Santo Espírito de Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Fernando, tu pode orar, encerrando o nosso trabalho de hoje? Sim, só um minutinho que ficou baixo aqui para mim. Tá. Agradeço também ao Guilherme, ao pastor Cleberson. Muito obrigada, viu, homens de Deus, abençoados. Que Deus continue usando vocês para a honra e glória do nome dele. Pastor Evani, registra a presença da pastora Evani com a gente, a Cosminha que entrou. O Aldo, seu Aldo, seja muito bem-vindos, viu? Seu Aparecido, que quase não perde uma live. Está lá em Brasilé, deve estar perto do Sender. A Thaís também, que entrou depois. Gente, vocês são Calma. bênção. Eu vou sair rapidinho e vou entrar de novo. Um segundinho. Tá. Então, vocês são bênção para esse trabalho. Depois que o Fernando orar, eles costumam ficar mais um pouco, porque eles chamam de resenha. E aí, quando parar a gravação, vocês já estão abençoados para, se quiserem sair, ou se quiserem ficar mais um pouquinho e desfrutar de um bate-papo rápido, que a gente sempre faz, fica o convite, tá? Cadê ele? Entrou de novo aí? Vai entrar. Chegou, Fernando? Aí, Fernando. Então, ora conosco aí, abençoando aqui o final desse trabalho. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por estarmos aqui, Senhor, mais uma live, Deus. Obrigado porque nós somos ricamente abençoados, ó Deus, pelo louvor, adoração, a Deus, entoada pelo nosso irmão Guilherme, e também pela tua palavra que foi ministrada pelo nosso pastor Cleberson, ó Deus, esse homem de Deus que se dispôs a trazer essa mensagem, ó Deus, de motivação a nós, Pai. Nós vivemos como teus servos, como teus filhos, e para isso, ó Deus, nós temos, ó Deus, essa responsabilidade, ó Deus, de fazer, ó Deus, a tua palavra conhecida a outros, o teu evangelho, ó Deus, é o poder para a salvação, é a boa notícia, ó Deus, para um mundo decaído, que precisa de restauração, que precisa de salvação, Deus. Deus, nós fomos alcançados por essa palavra, e nós, ó Deus, por sermos alcançados por ela, nós temos, ó Deus, temos que ter essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo que seja um prazer a Deus, um desejo que seja gerado pelo teu Espírito em nós, para que possamos, ó Deus, pregá-la e assim, Deus, alcançar
as vidas, os perdidos, ó Deus, no nome santo de Jesus, Pai. Usa o Ministério Atletas de Cristo através do esporte, essa estratégia a qual o Senhor nos deu para alcançarmos vidas, ó Deus, e temos frutos. E um dos frutos é o Márcio que está aqui nessa sala, Deus, que foi alcançado pela Tua palavra através do esporte. Mas também não queremos só alcançar através do esporte, mas em todas as áreas, em todos os lugares a qual o Senhor nos colocar. Que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que sejamos cartas vivas, que não precisam de apresentação, assim como disse o apóstolo Paulo, Pai. Que possamos, sim, ganhar, a Deus, vidas para Ti e também cuidar para o louvor da Tua glória. E assim, Deus, semearmos essa Tua palavra, Deus, no nome santo de Jesus, o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. Abençoa o pastor Clebson, o seu ministério, meu Deus, a sua família. Continua usando esse homem como instrumento nas Tuas mãos, assim como o Senhor tem usado. A Deus, através do esporte também, através do taekwondo, o Senhor tem sido instrumento o Senhor tem sido o instrumento para conduzir ele, ó Deus, a ganhar essas vidas, a alcançar esses jovens, adolescentes, ó Deus, essa vida a qual o Senhor tem colocado em suas mãos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana no colinho do papai, nos braços do Senhor, na condução do seu Espírito. Deus abençoe.